E era no lugar certo. Tô aprendendo. Dai, Tá me ouvindo bem? bem. Então tá. Então hoje a gente está fazendo um encontro com uma turma da campanha. Quem ainda não está na campanha, a gente é um grupo, uma turma linda que eu gosto de dizer que a gente se reuniu para um bem maior, para uma missão muito maior do que a gente podia imaginar. E a gente está aqui querendo agradecer. Então, eu, como Daiane, e a Adri, como as que tiveram a iniciativa, juntamente a gente puxou o tio Clóvis, Clóvis, vamos dar um presentinho aí, tio Clóvis, que é a par magnética. Então, hoje a gente está aqui para agradecer vocês, não é para pedir nada, a gente só está aqui de coração preenchido, querendo agradecer a equipe inteira que está ali com a gente, passando todos os perrengues de pedidos duplicados, de rastreio, rastrear a família inteira, Uhum. mas daí a gente está se segurando, a gente está querendo desistir, vocês não, vamos continuar, vamos puxar. Então, hoje é puro agradecimento. Tanto no que a gente vai falar em todos os slides, até a última palavra aqui, recebam só agradecimento, nosso amor, e que espero que vocês aproveitem o que a Adri vai falar hoje, porque são dúvidas recorrentes que a gente está vendo no grupo. E qualquer pergunta, fiquem à disposição. A gente vai fazer algumas perguntas pontuais para entender qual é a necessidade, qual O que a a gente pode ajudar necessidade de mais, né? A é, gente. a dificuldade que vocês tiveram no fazer o atendimento, no subir a ficha, que muitos perguntam o que é subir a ficha. Subir a ficha é você cadastrar o teu rastreio no nosso banco de dados online. Por que, que a gente pede as fichas e a gente fica muito feliz com essas fichas? Porque elas vão ajudar a gente a fazer ciência. Para se alguém, mas biomagnetismo não resolve. Peraí, mas como assim não resolve? A gente tem 500 mil rastreios e todo mundo com resultado positivo. Então, a gente vai ter aquela parte científica de mostrar o meu trabalho tem valor, o biomagnetismo funciona. E não ficar só na parte de será que é, será que não é? Então, a gente está fazendo isso pelo bem maior de todos e por vocês, e cada um a gente está construindo a profissão de biomagnetista. Então a gente está abrindo o campo com a foice, né, tio Clóvis? Abrindo a mata com a O foice, é facão. difícil, é com facão, mas a gente consegue. Então daí a gente vai começar. Primeiro a gente vai dar o conteúdo para vocês, e daí no finalzinho, não briguem, que a gente vai falar quem foi a presenteada ou o presenteado. Vamos fazer o suspense. Então vamos lá. As 4 cidades dos Gente. biomagnetistas, cidades não, estados, que mais subiram fichas foi Amazonas, Minas Gerais, Distrito Federal e Rio Grande do Sul. Rio Grande Bah, do que eu sou ruim Sul. de geografia. Uhum. Então fica a pergunta aí: será que o biomagnetista vencedor é de algum desses estados? Ou será que é de um estado lá que só teve ele preenchendo as fichas, mas ele foi o vencedor? Então fica aí a curiosidade para vocês. Segurem aí como que vocês estão. Estão ansiosos? Quem que quer o kit? Quem não quer? Deixa eu ver a carinha de vocês. Agora eu entendo porque a Tia Adri quer ver a carinha de vocês durante o curso. Viu? Daí que é difícil. É Tem que ter uma difícil. televisão de fundo para ver todo mundo. Então agora a Tia Adri pode seguir com o conteúdo. Eu volto mais depois. Ok. Bom, então, o biomagnetismo versus ou o vírus versus o biomagnetismo, né? A gente atendeu muita gente na campanha, eu tenho certeza, e porque eu mesma não subi todas as minhas fichas, na verdade, eu preciso de ajuda para subir ficha, como diz outro, né? Mas a gente atendeu muita gente e
o biomagnetismo é eficiente, sim, contra o vírus. Não só contra o vírus, contra todos os desajustes sistêmicos, orgânicos, biológicos que esse micro-organismo causa num corpo humano, ou pode causar num corpo humano. Então, nós temos aí quase 600 fichas que subiram. Se a gente olhar os rastreios, a gente sabe já os micro-organismos que mais causam danos nos sistemas, a gente entende o porquê que os cientistas falam que o vírus atinge o sistema circulatório, por que o vírus atinge o sistema neurológico, por que o vírus atinge o sistema cardíaco, por tudo a gente já consegue perceber, até por que o vírus se parece com sintomas com a dengue, inclusive. Nós temos no Paraná e em outros estados surtos de dengue, tem mais gente morrendo por dengue do que por infecção de coronavírus, é bem verdade. E também esses sintomas parecidos entre eles, a gente consegue dizer isso olhando os rastreios. Então, eu queria aproveitar para mostrar para vocês... Eu queria aproveitar para mostrar para vocês ai, meu Deus, onde está? Vou ter que descompartilhar aqui, peraí. Daizinha vai falando aí que eu só vou compartilhar a fichinha aqui dos rastreios, para vocês acompanharem como que a gente tem a visibilidade. Cami, só me ajuda a colocar a ficha do Excel. Não tá. Então, a Adri vai abrir agora no Drive, onde vocês subiram as fichas, ele cria uma planilhinha de Excel. Lá que a gente consegue acompanhar o rastreio de todo mundo com o resultado. Daí ela vai mostrar agora, ó, alguns que foram feitos, que foram subidos. Isso. Então, aqui a gente tem os rastreios, né? Vai ter aqui na linha da esquerda, se eu puxar, né? Tudo aquilo que vocês vão preenchendo lá vai subindo aqui para a gente. Isso é subir a ficha. Subir é colocar as informações numa plataforma de visibilidade. Então, a gente, pelo formulário que vocês preencheram, a gente está trazendo todas as informações para o Excel. Aqui é onde a gente mais tem trabalho, porque a gente tem que pegar cada resultado de rastreio e colocar esses resultados dos rastreios para confirmar, por exemplo, quantos rastreios desses 500 e tantos que a gente tem que deu o ponto traqueia com traqueia. E aí a gente tem como dizer, olha, tantas pessoas, tanta porcentagem de pessoas tem esse par e tem o coronavírus ativo, o ponto do coronavírus. Então, a gente consegue ter essa visibilidade, mas o que mais dá condições da gente fazer ciência com o biomagnetismo é algo que eu queria mostrar para todo mundo, porque é muito importante a gente aprender a subir as fichas com o diagnóstico de biomagnetismo. E o diagnóstico de biomagnetismo é para o biomagnetista analisar a condição orgânica do paciente que ele está atendendo. Então, a gente vê os pares de rastreio colocados na ficha, né? Que pode ser escrito tanto quem é da par, todo mundo da par acaba usando o nosso código da apostila, né? O ponto 77.1, 91.1, e todos nós sabemos o que tem aqui. Então, a gente não escreve o nome deltoide, deltoide, uretra, uretra, a gente põe o código para facilitar a vida, né? E muitos biomagnetistas colocam também, ó, esse é o anexo, esse é a rama esquiática, esse é o seio paranasal, e também coloca o micro-organismo e ainda coloca o sintoma que deu positivo para aquele caso que a pessoa está atendendo. Então, isso ajuda muito a gente. A Shigella está aqui, ó, aparece muito nos rastreios. Esse da traqueia também aparece muito. Então, assim, a gente consegue ter visibilidade de qual sistema esses micro-organismos estão atacando. Então, assim, se a gente conseguir subir o máximo possível de fichas nesse modelo, vai ajudar muito. Então, a gente vai ter que funilar modelos de fichas para fazer gráficos distintos. Porque, por exemplo, quando eu tenho um rastreio que ele chega assim,
não. Ah, espera aí. Eu vou descer mais um. Ok. Cadê? Vê que a maioria... Aqui, ó. Quando chega um rastreio assim, eu não consigo entender o que esse micro-organismo causa no corpo humano. É algo... Fica um pouco vago para nós. A gente sabe o que tem aqui, o micro-organismo, o que ele causa, mas nesse organismo, o que está acontecendo? Então, essas fichas, a gente vai ter que fazer gráficos distintos para fazer catalogar os pares de rastreio que mais aparecem quando a pessoa está positivada para o coronavírus. Então, eu só queria mostrar isso para vocês, para ver a diferença, né, do que está subindo, a nossa dificuldade de fazer conteúdo para apresentar para vocês também, porque cada biomagnetista tem o seu sistema e não está nada errado, todos estão corretos. A gente está tratando pessoas. Biomagnetismo como tratamento é fantástico. Biomagnetismo como diagnóstico é um pouco mais elaborado, sim, verdade, dá mais trabalho, claro, mas a gente tem mais informações, então a gente vai catalogar isso, por isso que lá no começo eu dizia que a gente não tinha como dizer qual micro-organismo que estava afetando tal sistema, ou qual micro-organismo para fazer um protocolo para vocês, a gente não conseguiu, porque a gente tinha poucas fichas. Agora, com quase 600 fichas, a gente já consegue elaborar esses gráficos. Então, a gente está colocando isso em planilhas para que a gente consiga, então, dar números. E a partir de agora, a gente já consegue verificar porcentagens. Então, isso tudo vai começar a ser passado lá no grupo para todo mundo. Vamos começar a divulgar isso nas mídias, para que, se Deus quiser, o sistema de saúde, a Comissão Nacional de Saúde tenha visibilidade disso, porque as terapias integrativas estão sendo chamadas para ajudar o biomagnetismo. Eu entrei em contato com o CREFITO, que é o meu conselho de classe, que também está pedindo para a gente apresentar, quem está trabalhando com terapias alternativas, trabalhos que estão sendo realizados, e eu vou apresentar a campanha, para que a gente tenha um órgão que nos dê um aval para que a gente chegue como visibilidade no Conselho Nacional de Saúde. Então, isso é o que eu queria mostrar para vocês, a princípio, né? E aqui vocês vão visualizando aí, ó, tem muitos rastreios, tem muitos atendimentos, tem pessoas que têm rastreios, mais de um rastreio de uma pessoa, isso também a gente vai acompanhar para a gente ver como que a pessoa está evoluindo, isso vai ajudar muito o biomagnetismo. Na verdade, eu acho que a gente nem tem noção do tanto que vai ajudar. Ok, então biomagnetismo versus o coronavírus, era isso que eu queria mostrar para vocês. A gente é eficiente, a gente teve perdas na campanha e a gente vê que os números que são divulgados de quantas pessoas podem ir a óbito, se a gente fizer uma estatística, ela corresponde a cada 100 pessoas que nós rastreamos, quantos vão a óbito? 2. Então, hoje é esse o número que a gente tem. A cada 100 pessoas atendidas na campanha, 2 foram a óbito. E o restante, graças a Deus, melhorou. Isso das fichas que subiram. Eu tenho certeza que a gente atendeu muito mais gente, né? Então, se vocês tiverem alguma coisa para perguntar, quiserem colocar alguma coisa, podem soltar o som de vocês aí. Fiquem à vontade que eu seguro aqui um pouquinho. Oi, Adriana. Diga, Sandra. Aqui em Pompéu, agora que tá o interior de Minas está começando a manifestar. Então, a gente, igual até escrevi no chat, ontem mesmo o PAN, né, o sistema de saúde aqui, estava 5 ou 6 pessoas, todo mundo com sintomas de coronavírus. E agora meu que sobrinho começou a também. manifestar aí? Minha Nossa Senhora, vocês estão atrasados. Atrasados não, graças a Deus, né? Tem que tá com essa, acompanhando aí, né, o comércio ficou fechado muito tempo, voltou e tal, mas agora que está começando. Então, eu acho assim, o interior de Minas está aparecendo, as regiões aqui perto de nós, já tivemos, aqui em Pompéu tem só um óbito, uma menina que faleceu ontem, assim, eles estão investigando, né, porque foi muito rápido a morte dela, uma menina muito nova, e ela tinha problema de coração. Isso. Mas a situação aqui
Ela fica feia. É o que a gente tem visto. Quem vai a óbito? Realmente quem tem as doenças de base, né? Quem já tem uma complicação, porque o vírus, o que ele faz? Ele vai lá nos reservatórios, é isso que a gente vê, ele vai lá nos reservatórios e fala, tem alguém aí, fora daqui, vai para o par regular para ter sintoma. Então, ele ativa tudo aquilo que estava, que o sistema imunológico estava conseguindo segurar dormente, ele ativa toda a configuração de sintomas, todos os pares que eram para ficar quietinhos começam a se ativar. Isso é que a gente vê que acontece. E por isso são essas as pessoas que vão a óbito. Essas são as pessoas que a gente tem que dar prioridade no atendimento. Quando a gente pega uma família, né? Porque a gente recebe um pedido na campanha. E a gente atende 10, 12 pessoas, 6 pessoas, porque não adianta a gente retirar o vírus de um se ele fica em outro organismo que vai passar de volta para o nosso, porque aquele que a gente atendeu ainda não tinha acionado o sistema imunológico para criar anticorpo, porque os anticorpos eles são criados num processo que o sistema imunológico tem que fazer. Então, essas pessoas a gente tem que dar prioridade para atendimento. E, Sandra, vocês são muito felizes. Apesar de estar chegando o coronavírus aí, vocês hoje têm números, a gente já viveu, tem experiência, né? Não a gente biomagnetista, o Brasil, né? O mundo tem como dizer, olha, isso faz assim que é melhor. Então, vitamina D, sol, comida, água, ter emoções saudáveis que a gente vê ali, que tem pares de rastreio que só tem emoções. Então, chazinho de limão. Chazinho de limão com mel. Então, tem que se ajudar. O chá de artemisia, eu vi que tem ajudado muito também. E, claro, no começo dos sintomas, tem mais sintomas, tem que mandar para frente. Então, muito obrigada pela abordagem. Eu creio que tem mais estados e municípios que também estão começando agora. E mais importante do que isso, quando divulgar a campanha, quem vai lá vai olhar assim, ó, eu sou enfermeira e estou pedindo rastreio, eu sou da área da saúde e estou pedindo rastreio, eu sou médico e estou pedindo rastreio. Vocês têm noção que a gente está atendendo a linha de frente do coronavírus no Brasil? Dentro da campanha, eles estão pedindo rastreio. E isso vai dar para nós credibilidade como biomagnetistas, como terapeutas que atendem a saúde pública, porque hoje nós viramos profissionais da saúde pública. Então, aproveitar isso, divulgar a campanha, divulgar aqueles que agradecem lá na campanha, para que outros vejam, para que a gente tenha mais pacientes, porque aí já não é mais nem gente da campanha, que a gente vai acabar conquistando essas pessoas no futuro para fazer rastreio preventivo, rastreio de tratamento, e é lindo, porque imagina nós, eu vi a Ana Paula, que me convidou para a live do biomagnetismo com autismo, ela tem, todo mundo, eu também, dificuldade em falar biomagnetismo, né, enrola a língua, a primeira entrevista que eu dei aqui em Cascavel, como era o nome do moço? Thiago. O Thiago, ele não sabia falar biomagnetismo, ele treinou, chegou na hora, ele errou. E as pessoas estão pedindo rastreio de biomagnetismo. Isso a gente conquistou com o nosso trabalho juntos, dentro da campanha. Então, hoje, as pessoas me chamam, muita gente, lá do Nordeste. Eu não sei qual foi o vídeo que chegou lá, mas as pessoas me chamam e falam assim, eu vi o seu vídeo, eu estou com sintomas do coronavírus, você pode me fazer um rastreio para mim de biomagnetismo? Não tem preço que pague essa conquista que a gente fez no Brasil. Então, graças a Deus, e é isso que eu digo, se a gente se juntar, fizer a coisa organizada, dentro da ciência, usar uma linguagem apropriada para a saúde pública, a gente vai colocar o biomagnetismo no pedestal, como complementar à medicina. Interessante que a campanha ela atingiu não somente terapeutas do Brasil, como também alguns aqui, principalmente de países aqui da Latinoamérica, México, América Central, e as pessoas parabenizando pela iniciativa que se tomou, porque, caramba, é algo novo que surgiu no mundo e nós precisamos nos adaptar e compreender. Quem trabalha com ciência tem que entender o que está acontecendo, buscar saber o que está acontecendo, juntar informações
para que assim realmente se faça ciência e se saiba do que se está falando e do que se pode fazer. A gente inspirou, inclusive, aquele grupo grande que tem no Facebook, que é dos amigos do Dr. Góes. O moço, que é o coordenador do grupo, né, o administrador do grupo, chamou, pediu para mandar todo o material, se eu pudesse traduzir no espanhol para eles. Eu falei, eu não tenho condições agora, mas eu mando o material, você bota no Google. E aí encaminhamos o material, eles estão fazendo também de uma maneira diferente da gente, não tão organizados como nós, mas a campanha que nasceu assim, inspirou um grupo enorme que está atendendo gente do mundo inteiro, que fala a língua espanhola, porque eles tentaram entrar na campanha, mas eles não entenderam o português, e nós não entendemos muito bem o espanhol. Então, muito bacana isso. A gente teve visibilidade no mundo, na verdade. O doutor Isaac sabe da campanha, inclusive. O Davi sabe da campanha, o Moisés sabe da campanha, e isso para a gente vale ouro, né? Bom, como abordar, então, para a gente seguir, como abordar o nosso pacientinho, né? Todo esse material aqui, que a gente colocou aqui, que a Day arrumou no PowerPoint, todo esse material está disponível lá no Facebook, disponível no grupo da campanha. É só entrar no linkzinho lá e procurar, que tá todos os desenhinhos, figurinha, tudo lá bonitinho para a gente usar, copiar, colar nas nossas mídias, mandar pelo WhatsApp. Às vezes alguém me chama para atendimento e eu não tenho tempo de falar com a pessoa. Eu mando o posterzinho da campanha, eu falo, olha, a campanha é assim. Então, hoje, depois de a gente ter passado pelo furdunço de ter muita gente para atender e pouco biomagnetista, quando a gente pensou em desistir da campanha, porque a gente não estava dando conta, e de nada adianta dar visibilidade para o biomagnetismo, ter pessoas solicitando rastreio, e não termos os biomagnetistas com possibilidades de atendimento. Então, hoje, como a gente mudou, eu vou pedir, Day, você quer passar essa parte aqui? Eu acho bacana. Pode ser. Então, tem muita gente que tem dúvida, chegou o pedido no meu privado, que a pessoa quer ser atendido. Como que eu vou abordar, como que eu vou explicar tudo? Então, a gente usa esse modelinho para na equipe da triagem. Lá, quando chega um pedido lá no grupo da campanha, eu faço o primeiro contato. Então, o que eu faço? Eu encaminho esse texto para eles, que esse texto deixa bem claro que que a gente está com uma demanda muito maior e que agora eles estão passando por uma triagem, que se eles derem as bases, tiverem as características da campanha, eles irão ser atendidos. Se não, o pedido não vai ser atendido. Então, eles já se tornam conscientes de que a gente vai seguir a ordem da campanha. Se não tiver positivo, como a gente fala, eles não vão ser atendidos porque é uma regra. Então, eles não ficam chateados. Agora, se a gente falar, não vou te atender porque para mim não deu isso, daí eles recebem de uma maneira um pouco assim grossa. Então, quando a gente explica para eles como funciona, como que com a sinceridade e a verdade que a gente já falou aqui antes, eles não ficam chateados, eles entendem. Quando a gente fala, procure um terapeuta para você fazer o acompanhamento, eles já têm a base para isso, realmente, então, tá tudo bem, eles me avisaram, eu sei como funciona, bola para frente. Então, esse é o primeiro texto que a gente manda para eles. Como a demanda está aumentando, estamos fazendo uma triagem antes da aprovação do pedido. Por isso, informe seu nome e data de nascimento. E geralmente a turma está pedindo para primo, tio, família. E a gente pergunta, e se a pessoa autorizou o atendimento? Então a pessoa já fica ciente de que a tia dela tem que saber do atendimento. Ela precisa entender o que ela vai ser atendida e ter aprovação. Daí a gente explica o que a gente vai verificar. Iremos verificar se o organismo apresenta disfunção de pH no ponto correspondente. Então, a gente não está falando que ele está positivo ou negativo para a corona. Não digam isso para ninguém, até para parente próximo que não entende. Eles podem tirar print, mandar para todo mundo e não fica alinhado. Então, sempre usem esse termo.
disfunção de pH no ponto correspondente. Assim, não dá problema para ninguém. E eles entendem mais ou menos. A gente podem não dá o entender. diagnóstico, né, Dai? Isso é muito importante. E caso apresente seu pedido, será encaminhado para atendimento. Então, eles sabem que eles precisam esperar um pouquinho. Pode seguir. E daí, como fazer a triagem? Como que está funcionando a triagem no nosso grupo? Eu vou falar primeiro do grupo, que chega no Facebook, e depois a gente vai explicar do individual. Então, o pedido chegou lá no grupo, o que a equipe da triagem faz? A gente verifica se existe a disfunção de pH correspondente a coronavírus. Daí a gente tem algumas perguntas lá base e a turma verificando se é positivo ou não para aquela disfunção. Daí eles vão para o grupo maior e que daí tem a questão que vocês recebem um pedido e vocês fazem um atendimento. Se chegar no privado, vocês podem fazer essas mesmas perguntas com esse mesmo entendimento para fazer a triagem no individual de vocês. Então, se você recebeu 5 pedidos no teu privado e você quer verificar, segue igual o padrão da nossa equipe de triagem, que é uma equipe linda, e daí você tem como você alinhar quem você pode atender e quem você não pode atender. Até mesmo quando mandam vários nomes da família, eu estou com positivo, quero ver minha família de 15. Faça a triagem dos 15 para você saber quem vai ou quem não vai fazer o atendimento. Então, a Adri vai explicar para vocês porque alguns perguntam coronavírus, SARS, MERS, ou pergunta só como Covid. Então, a Adri vai explicar um pouquinho como funciona essa família do coronavírus. Bom, então a gente sabe que o biomagnetismo, 50% da bioenergética dentro do biomagnetismo é a intencionalidade terapêutica. Então, por exemplo, Adri, se eu sei que todos esses vírus são espécie desses 2 gêneros que pertencem a uma família do coronaviridae ou coronavírus, então a Adri faz assim: tem algum coronavírus no organismo deste corpo, ou seja, algum dessa espécie aqui está nesse organismo? Então, quando eu faço a triagem ou quando eu checo os meus pacientes, eu checo todos esses com esse nome. Porque dentro do filo, dentro da botânica, tá tudo organizadinho em família, gênero, espécie e doença que ele pode provocar. Então, lá na triagem, como nem todos os biomagnetistas têm essa intencionalidade, então a gente abriu para perguntar coronavírus, porque eu não sei o que o biomagnetista tem na cabeça quando ele pensa em coronavírus. Se ele pensa no Covid-19, não sei. Então, a gente pergunta lá na campanha coronavírus, a gente pergunta Covid-19, a gente checa SARS e a gente checa, como a Rosana passou ontem lá, o MERS. Então, todos são da família do coronavírus. Todos causam a mesma coisa, Adri? Não. Todos atingem os seres humanos? Não. E quando atinge o ser humano, a gente vai ter disponibilidade para rastreio. Dentro da campanha, nós estamos atendendo esses aqui, que são os que estão levando as pessoas para uma complicação de saúde maior. Todos eles levam a síndrome da angústia respiratória aguda. Esse daqui, especialmente, está levando a problemas circulatórios. Quando a gente vê aqui, é só respiratório. Quando a gente vê aqui, tem problemas no sistema nervoso. Isso já dá para ver na campanha ali, dá para ver nos rastreios. Então, até isso a gente vai conseguir analisar. Claro que nós temos aí dentro da bioenergética aqueles 5% de erros, né? Das nossas perguntas e respostas, tem as interferências, e se o biomagnetista não está ok em 100%, a gente também tem interferência, por isso que lá dentro da triagem, daí quantas pessoas fazem a triagem para nós? Por enquanto, 10. Por enquanto, 3 pessoas fazem a triagem. Quando tem que tirar uma... 10? 10. E aí, quando precisa tirar alguma dúvida, alguma coisa, daí grita e alguém socorre, né, daí? Então, a gente tem empates. Sim. 4 diz que sim e 4 diz que não.
Que coisa incrível, né? O que que difere? A pergunta que a pessoa fez, aonde que ela se localizou para perguntar. E às vezes tem pessoas que perguntam pelo ponto de rastreio, uretra. Mas a gente já sabe que o coronavírus no corpo humano tem os seus pares transitórios, né? Tem lá a pata de ganso, tem o temporal, tem o bulbo. Então, a gente acaba checando também pelos pontos de rastreio. E eu sempre digo, tem dúvida pela bioenergética? Põe a anteninha lá ou põe no seu corpo e checa aqui, checa no dedinho, checa no pêndulo, em algum meio para checar se está positivo ou se não está com o ímã. Porque o ímã não erra. Quem erra é a bioenergética. A bioenergética não erra, é a nossa interpretação da bioenergética. Porque a informação está lá. Agora, como eu estava quando eu perguntei e o que eu quis perguntar, é que vai responder diferente. Então, essa particularidade a gente tem, por isso que é bom que na triagem a gente tenha bastante biomagnetistas. Para fazer a triagem é muito simples, né? São algumas perguntas que se vai fazer, vai responder, passa lá de volta no grupo e a Dai direciona para o grupo correto. Certo? Posso passar, Dai? Alguém quer perguntar alguma coisa? Uau! Pode ir, Dai. Então, as perguntas que a gente está fazendo no grupo, sim. A pessoa X está positivo para coronavírus? Está positivo para Covid-19? Ela está positivo para SARS-CoV-2 e ela está positivo para MERS? Para MERS, a gente não tinha colocado até semana passada, mas como a Rô abriu essa possibilidade, também pode ser perguntado. Mas daí vai da intencionalidade do terapeuta. A gente conta como positivo e a gente passa a seguir o atendimento. Então, se vocês quiserem ter essas perguntinhas para vocês fazerem essa triagem para vocês, é bem básico. Só perguntar se o organismo está positivo para corona, covid e SARS, que são a família ali base do que está afetando os humanos, né? Aqui. A espécie, né? Que pertence a esse gênero, que pertence a essa família. Alguém tem alguma dúvida? Todo mundo no silêncio. Ótimo! Depois a gente responde as perguntas do chat aqui, tá? Opa, perdão. Isso, então a gente, tem uma no chat. Então a gente pergunta se o corona está ativo? Sim. Faz, o coronavírus está ativo no organismo de Adriane? Sim. Às vezes um corpo responde não para coronavírus e responde sim para Covid. Mas daí foi a intencionalidade do terapeuta que foi muito bem focado. Só quero saber se tem Covid, não quero saber da família inteira. Então, por isso que a gente fala, tem a intencionalidade da família inteira, ou a sua intencionalidade, você tem que saber o que você está intencionando no corpo, porque às vezes ele fala, não para coronavírus, e sim para Covid-19. Então, às vezes acontece isso na hora da triagem também. Mas a gente identifica como se fosse assim, a gente segue igual. Uhum. E como que vocês estão fazendo o retorno, gente? Vocês têm alguma dificuldade em fazer o retorno com diagnóstico? Diagnóstico não, com resultado? Ou se vocês fizeram o primeiro atendimento, e daí como que vocês estão conseguindo perguntar como que vocês estão e para até ver se necessita de um novo rastreio? Vocês têm alguma dúvida nisso? Podem escrever no chat, quem não quiser falar no microfone. Essa eu acho que é a parte mais complicada, né, Daí? É dar o retorno para a pessoa. Tanto a gente tem dificuldade de dizer, olha, tá positivo, a gente vai acompanhar você, como a gente tem dificuldade de dizer, porque tem pessoas que querem que esteja positivo e tem pessoas que querem que esteja negativo. Então, os dois a gente tem dificuldade. Tem que cuidar muito na abordagem frente a isso, porque a gente, como terapeuta, não tem autoridade legal para dar diagnósticos para pacientes,
ou para clientes, a gente não pode dar o diagnóstico. O que a gente pode dar, então? A diagnose. É sugestivo de disfunção de pH, que pode levar a ter. Então, a gente consegue ir por uma via legal, sem comprometer a integridade do terapeuta. Isso é muito importante. Mas falar isso, Adri, é muito fácil. Agora, pega lá na hora de mandar no WhatsApp e de explicar para a pessoa isso. É fácil? Não. Então, a Daizinha arrumou um jeito para fazer isso de uma maneira bem simples, né, Dai? Sim, então a gente vai a algumas dicas. Não fale a palavra diagnóstico. Ah, eu vou te passar o diagnóstico. O diagnóstico de biomagnetismo foi isso. Não fale. Se a turma do que foi feito o curso com a PAR, a gente tem o costume de colocar o ponto e os patógenos, né? Então, evitem colocar o patógeno coronavírus na hora que você for mandar para eles, porque eles ficam muito afobados e eles acham que mesmo com rastreio, eles ainda estão com o vírus, eles ficam vibrando naquela frequência de medo. Então, evitem passar os patógenos na hora do rastreio para eles. Assim, a gente não cria essa vibração de medo neles, porque a gente sabe que o vírus com o biomagnetismo, ele sai, ele acaba, ele morre, não sei a palavra correta, na hora. Então, a gente tem o conhecimento, o Dr. Góes trouxe para a gente essa ciência, que o vírus, ele elimina, não sei se é na hora, mas num curto período, né, Adri? Na hora, enquanto a gente está fazendo o rastreio. Então, como eles não têm toda essa ciência, eles ficam com medo e achando que ainda tem e fazem um maior drama. Então, evitem passar os patógenos. E dizer que foi realizado o rastreio de biomagnetismo para aumentar a imunidade e equilibrar o pH. Assim, o micro-organismo fica vulnerável, pois não tem terreno biológico para habitar e o sistema imunológico dará conta mais fácil de eliminá-lo. Esse é um textinho que a gente usa para explicar que foi feito o rastreio, que a gente equilibrou o organismo e que com o organismo equilibrado, o corpinho dele não fica vulnerável a receber ao corona e se ele tinha, o organismo mesmo ele vai eliminar. Então, a gente não fala que a gente já matou o patógeno, que tinha o patógeno ou qualquer outra coisa. Isso é muito importante para não gerar medo e dúvidas neles, tá bom, galera? E o que pode passar para o outro. Tá. E é muito importante a gente falar para a pessoa que ela tem que acompanhar os sintomas, né? Porque a gente tem este problema aqui, que estavam inclusive perguntando aqui no chat, que se chama reinfecção. Se o sistema imunológico não criou os anticorpos, ou, como a gente tem visto aqui no Brasil, nós temos vários tipos de coronavírus atuando. Então, nós temos o Covid, nós temos o SARS, nós temos o MERS e nós temos a dengue, nós temos outras coisas também. Então, o que acontece? Dizer para a pessoa que ela fique atenta aos seus sintomas, para que possa chamar qualquer coisa, porque a gente tem essa complicação terapêutica que se chama reinfecção. E isso, infelizmente, está muito comum, porque as pessoas estão apavoradas e estão chamando para fazer rastreio logo que infecta. Isso é ótimo, claro, porque quanto antes a gente retira o micro-organismo do corpo, ele não consegue derrubar o sistema imunológico, a gente tem menos complicações. Vira um resfriado comum, uma gripe comum, vira uma dor de barriga comum e a pessoa não tem a problemática. Mas o sistema imunológico não criou os anticorpos ainda. E aí a pessoa pode se reinfectar dentro da casa dela, com os amigos dela, quando ela sai, e dela própria. Porque aí nós temos uma reserva, às vezes, de micro-organismo e a gente tem uma infecção, uma reinfecção, que não é cruzada, ou seja, não vem de outro corpo, vem do corpo dela mesma. Então, poderia o vírus estar em algumas parte do organismo, no cabelo, e a pessoa passa a mão no cabelo, encosta na boca e pega o vírus de volta, logo que a gente terminou o rastreio.
Se lá na uretra ou no outro ponto onde estaria esse micro-organismo coronavírus, ainda não esteja equilibrado aquele pH, ele tem terreno biológico. Então, ele vai se manifestar. E aí, o que a gente tem percebido? Que demora uns dias para apresentar sintomas de novo. Então, a gente precisa acompanhar esse cliente, fazer essa triagenzinha nos próximos dias, para que a gente saiba se ele reinfectou ou não reinfectou. E aí, ele está chamando na campanha, né, Dai? Quando ele reinfecta também. Pessoas que repetem pedidos. Pode ir, Daizinha, sua vez. E o que a gente faz quando as pessoas têm piora depois do rastreio? Porque às vezes a gente tira o patógeno, né, que é o vírus, mas existe aquela questão que o organismo ele aproveita, já que a gente rastreou todos os outros pontos, e aproveita para dar uma limpada, uma desintoxicada aí no corpinho dele, já que já foi feito o rastreio completo e a gente identificou os demais pontos além do corona, ele faz aquele detox básico. Então, algumas pessoas elas têm aqueles sintomas característicos da crise curativa, que eu acho que não é uma crise, eu acho só aquele período curativo do organismo, né? E daí, o que a gente faz? O que é nosso como cura, como processo de cura, e o que é do cliente, como as doenças bases que ele tem, Adri? Como que a gente identifica isso? Então, no próprio rastreio, a gente tem como identificar quando a gente faz a análise dos sintomas. Quando a gente checa os sintomas e vê lá que aqueles micro-organismos, 2 ou 3 pares, se relacionam com o sistema cardiológico, então aquela pessoa precisa de uma atenção maior naquele sistema. E aí a gente, depois da campanha, tem que orientar que ela necessita continuar o tratamento e que esse tratamento já não é mais para a campanha, não é por conta do micro-organismo que a gente se propôs a tratar, mas sim porque ela tem uma doença de base que naquela infecção por coronavírus foi ativado, né, uma maior disfunção e então ela precisa continuar o tratamento. Então, isso que a gente tem que falar, seja no sistema digestivo, no sistema neurológico. Eu percebi que quando corona afeta o sistema neurológico, demora muito para melhorar, a pessoa perde o paladar, perde a gustação e perde a audição e demora. Eu tive casos que eu atendi que a pessoa teve que usar ímã orelha a orelha durante 20 dias. E depois que terminou os 20 dias que a pessoa começou a sentir o cheirinho do café. Então, é onde tem mais melhor. Essas pessoas precisam de quê? De acompanhamento. E esse acompanhamento é do terapeuta, se ele vai seguir fazendo esse atendimento gratuito, se ele vai seguir explicando para a pessoa para que ela possa retornar, então, com pagamento. Isso a gente deixou aberto, porque não tem como a gente dirigir a vida de uma pessoa. Cada ser, né, tem o seu momento, cada terapeuta tem a sua história, a sua necessidade. E eu penso, Adri, se a pessoa já não tem mais a infecção por coronavírus e ela tem um problema ou outro de saúde para tratar, ela deveria pagar por isso. Primeiro, para ela ter mérito para a cura. Segundo, porque eu penso que se na campanha a gente atender uma pessoa infectada por coronavírus, logo no começo, que essa é a pergunta que fizeram aqui no chat, então é melhor deixar 7 a 10 dias para o corpo criar anticorpos? Mas é que às vezes, quando dá o tempo do corpo criar anticorpos, se ela tinha doença de base, ela morre de outra coisa. Então, a gente precisa ter uma cautela terapêutica e entender no primeiro rastreio o que é que aquele corpo necessita para dizer isso ou não. Então, hoje a gente ainda não tem condições. Mas a gente faz o rastreio, elimina o coronavírus de 1, ele deixa de infectar 10 pessoas. Então, nós estamos sendo contribuição, na verdade, para 10 que contaminariam mais 10. É uma progressiva geométrica isso. Se a gente eliminar de 1, que é o objetivo da campanha, quando nasceu a ideia da campanha, quando a Dai comentou o que a gente poderia fazer, na minha ideia eu pensei assim, se aqui em Cascavel tem 300 mil habitantes, se a gente eliminar o coronavírus no começo de todo mundo, não infecta mais ninguém, paralisa. Foi o que eu pensei. Porque se
infecta 10 e 10 infecta 100, então a gente evita que 100 se reinfecte tratando 1. Porque essa pessoa tem contato com quanta gente? Mais de 100? Não! Então, o nosso objetivo é eliminar o coronavírus na base. E aí também eu penso que a gente não pode deixar ele criar a imunidade no corpo, a gente tem que eliminar logo. Agora a gente não sabe mais, né? A Organização Mundial da Saúde está ali meio bambando, dizendo para a gente, nesses primeiros dias, quando não tem atividade ainda suficiente, uma carga viral alta, não tem contaminação. Mas antes eles diziam que tinha. Então, pela análise dos rastreios, e vocês podem me dizer isso, não concordem comigo, a gente rastreia 1. Tem 10 da família que não tem sintoma. Quantos desses 10 dá positivo para o corona? 9. Ou seja, independente do que a Organização Mundial da Saúde for tomar como diretriz, dentro do biomagnetismo, o que a gente percebe? Que começa a infectar a partir do momento que você pegou. Isso a gente vê nos rastreios, na quantidade de pessoas por família que a gente está atendendo, certo? Então, acho que eu respondi aqui. Se tiver piora, então, a gente tem que indicar que ele busque ajuda, né? Porque nós somos complementares, e seguir fazendo o rastreio, seja pago ou não. Daizinha? Então, tem turma que tem bastante terapeutas que pegaram casos já que estão na UTI, que já estão no hospital. Então, o familiar, eles encaminham para os biomagnetistas os boletins médicos. O que é o boletim médico? O que você precisa saber do boletim médico na hora do teu rastreio? O que essa informação vai contribuir com o seu rastreio? Porque às vezes você pode olhar para um boletim desse e falar, tá, e agora, meu Deus, o que eu tenho que ver no meu rastreio de biomagnetismo? Então, algumas pessoas, como estão em acompanhamento com a galera que está na UTI, está entubada, está em casos graves, como que a gente interage com o boletim médico? A gente precisa estar alinhado com o que o médico está falando? Porque às vezes vai que o médico fala, o rim dele tá horrível, mas no rastreio não aparece nada do rim, aparece outra coisa, que é outra coisa que está interferindo. Então, eu ainda não peguei nenhum caso grave, então comigo não apareceu nenhum boletim médico. Então, vou deixar claro a gente nesse caso. Aqui, né, eu estava comentando com a Dai ontem, é onde eu mais estou trabalhando dentro da campanha. Não é nem fazendo rastreio. Eu tenho poucos rastreios da campanha em si que vieram pela campanha, mas eu estou trabalhando muito aqui, ajudando os biomagnetistas que me chamam para identificar aquilo que o médico está falando, se bate com o rastreio e se precisa fazer o rastreio ou não pode fazer o rastreio. Então, aqui é onde eu me vejo útil e estou contribuindo mais na campanha também. Então, os boletins médicos hoje, eles são passados, né, 2 vezes por dia, geralmente. Os médicos entram em contato por telefone ou alguém do centro, lá do postinho de enfermagem, entra em contato com o familiar, porque não pode ter visita, né? E aí eles passam mais ou menos isso daqui, né? Ainda apresenta infecção de pulmão, o estado é considerado grave, o exame de sangue de hoje apresentou bactérias da corrente sanguínea, está ministrando antibiótico, o catéter será trocado, urinando normal, coração bom, cérebro também, continua sedada, basta tirar a sedação para ela se apresentar ofegante. Então, esse daqui, por exemplo, é um boletim que diz para nós que a gente pode continuar rastreando. Mas se tivesse um caso, um boletim dizendo assim, ó, os rins estão paralisando, o sistema cardíaco não está funcionando bem, está com um processo de sepse avançado, os antibióticos não estão dando conta. Ou seja, a gente tem que levantar a orelha, como biomagnetista, e ver se a gente pode mexer na entropia daquele paciente, se a gente pode bagunçar o sistema para melhorar. Porque se a gente bagunçar, lembra que a gente tem a contraindicação para o biomagnetismo quando as pessoas estão hemodinamicamente instáveis. Então,
esse é o momento onde a gente tem que entender o que está acontecendo lá no hospital. E vou dizer o que eu tenho visto. As maiores intercorrências hospitalares estão acontecendo por interação medicamentosa. Então, tem um medicamento que é para infecção, que paralisa o rim. Tem um medicamento que é para corrente sanguínea, que boicota o pâncreas. Tem que infundir ou tem que tirar líquido do corpo da pessoa para o coração trabalhar mais tranquilo. E nessa tentativa dos procedimentos médicos de levar a pessoa a um equilíbrio, está bagunçando o que a gente rastreia e fala, tá ok, ele vai melhorar. A gente vê isso no rastreio. No outro dia vem um boletim pior. Então, é a resposta orgânica do corpo próprio, da pessoa que está lá doente, da interação terapêutica da medicina. E eles precisam tomar essas atitudes, eles precisam fazer isso porque eles também estão lutando para conseguir manter aquele paciente vivo. Então, nessa hora aqui, é quando podem chamar, não tem problema nenhum, me chama lá no particular, eu ajudo e vamos em frente. Porque tem momentos onde, num rastreio como esse daqui, por exemplo, a gente é muito eficiente. Porque se a gente tirar a bactéria que está lá no pulmão causando infecção, ou que está lá no poplíteo causando infecção do pulmão, ou está lá na traqueia causando infecção do pulmão, a gente vai ajudar muito essa pessoa. E outra coisa que a gente ajuda muito todas as pessoas que estão lá no hospital é a dar atividade metabólica para o organismo, ajudando na parte circulatória, na parte respiratória e principalmente desopilando os rins. Então, se a pessoa tem uma função renal boa para desintoxicar a medicação, ela responde muito melhor. Então, a gente tem ajudado muito nessa questão. E é muito interessante a gente acompanhar, então, a preocupação médica, o boletim médico, perguntar como é que está aquele paciente. E vou dizer, são os casos onde a gente mais aprende o que é ser um biomagnetista tratando da saúde pública. Porque é onde a gente entende, né, o que está acontecendo lá e como os sistemas respondem, como o biomagnetismo pode ajudar. Aonde que a gente tem problemas? Quando lá no nosso rastreio, no primeiro rastreio aparece o chakra da terra, o chakra da alma, que vai dizer que a pessoa não tem mais energia vital nos órgãos, nos tecidos, o corpo não está conseguindo dar conta do medicamento que está sendo absorvido, não está tendo resposta, e aparece micro-organismos nos diversos sistemas, é ali que a gente perde a pessoa que ela pode ir a óbito, né? E aí tem também outra coisa que a gente não pode esquecer, que a gente não é Deus, e nem o médico é Deus, e que Deus tem um desiderato para cada ser humano, que ninguém cai da árvore antes do momento, nenhuma fruta cai do pé antes do momento, assim como nem um fiozinho de cabelo cai da nossa cabeça sem que Deus esteja olhando para ele. Então, a gente faz a nossa parte, confia, que é o que eu sempre digo, faz e confia. E essa confiança dá confiança para a família, dá confiança para a pessoa que a gente está atendendo, e isso ajuda muito. Também tira das nossas costas a responsabilidade das perdas, que é o que a gente vai falar em seguida. Como lidar com a morte. Então, é difícil. Eu sei que nós temos aí 12 biomagnetistas que passaram por isso na campanha. A gente viu, né, a dor, o sofrimento, vivemos a dor e o sofrimento juntos, porque a gente nunca quer. E nos rastreios, muitas vezes, aparece que a pessoa está evoluindo. E aí chega a notícia de que ela foi a óbito, né? Então, a gente tem que colocar isso na mão de Deus. Deixe que cada coisa acontece no seu momento e pensar que não é uma despedida, é uma entrega nas mãos de Deus daquilo que você não pode mais cuidar. Então, o coração fica apertado como biomagnetista, como terapeuta, porque ser terapeuta é muito mais do que ser biomagnetista, porque o terapeuta ele tem uma prerrogativa que é o cuidar, né? Que é o atender, que é o acolher, e a gente não se sente muito pequeno nessa hora. E também aqui dar a atenção à família, porque eu não perdi ninguém, mas, e também das pessoas bem próximas de mim, meu avô e minha avó.
Então, eu sei o que é a dor da morte, mas não era um pai, não era uma mãe, não era um filho, né? Então, dar o acolhimento para a família, mostrar para ela que a gente está compadecido também, também aqui está doendo. Por quê? Porque essas pessoas vão ter problemas psicológicos imensos pela própria necessidade de isolamento daquele corpo que teve coronavírus, né? Então, não tem velório, eles mandam uma foto para a pessoa reconhecer o parente, e é essa foto que diz que ele morreu. Então, imagina como fica o trauma emocional. E aí, às vezes, eu digo, que é o que eu faço, é o momento da gente de mostrar lá no nosso rastreio se a gente liberou alguma emoção daquela pessoa. E eu sempre uso isso. Eu falo, olha, a gente fez o que era necessário. E eu penso que ele foi para Deus mais leve, porque ele liberou a rejeição, o abandono, a tristeza, o medo, a insegurança e certeza que aonde ele está melhor agora. Então vamos pensar que a gente fez a nossa parte, que a gente fez com amor, e a gente sempre pensa assim, ó, meu Deus, eu podia ter feito mais. E se eu tivesse feito o rastreio ontem? Nossa, eu já me peguei muitas vezes nisso. E eu acho que isso nunca vai deixar de acontecer. A gente nunca vai deixar de dizer, e se eu tivesse feito mais? Mas isso é o que nos torna humanos e faz com que a gente queira melhorar, estudar mais, se dedicar mais. Isso é muito bonito de terapeuta. Então, eu sei que é difícil, a gente tá para ajudar. Nesses momentos é a hora que a gente lá no grupo se dá os colinhos, né? Se acolhe, e é onde a gente faz as nossas amizades, onde a gente vê a cumplicidade da classe biomagnetista. Isso também tem um resultado muito importante na nossa vida, né? Então, a gente tá junto nas preocupações, que nem a dona Elaine colocou lá ontem. Ai, eu tô com muita raiva, o que que tá acontecendo? Minha filha pegou coronavírus de novo. E aí vai, a gente estuda, vai ver de onde foi, lá há 6 dias atrás, no supermercado. Ou seja, a Luana, que é a filha da dona Ilane, foi atendida uma das primeiras da campanha. Ela foi uma das primeiras a ter contato com o coronavírus por aqui. E a gente acompanhou, né? Porque tudo era novidade. A gente queria saber onde é que estava, como é que era e por que era. E aí vai evoluindo. E essa semana eu pensei, ai, será como é que tá a Luana? E de repente vem a notícia da dona Ilane. Então a gente já estava em sintonia, né? E isso, os rastreios vão dando para os biomagnetistas, essa intuição. Às vezes, não sei se acontece com vocês, mas comigo acontece. Eu penso no paciente de manhã e de tarde ele me chama. E eu, às vezes, eu penso e digo, bom dia, como você está? Tem gente que fala assim, ô Adri, pelo amor, você sempre sabe quando eu preciso de ti. E isso é muito bonito, porque a gente cria uma cumplicidade, eles confiam na gente. Porque essa intenção, ela vai vindo conforme a gente vai rastreando mesmo. E com amor, né? Falei demais já. Daizinha, se vocês querem falar alguma coisa, fiquem à vontade, pode me parar, que parar uma traca-trica não é fácil. Pode ir, Daizinha. E agora a gente quer muito saber de vocês qual é a dificuldade que vocês tiveram para subir as fichas. O que vocês mais acharam difícil? Se vocês gostaram da ideia de ter algo guardado online ou para vocês é muito melhor ficar no papel? Eu queria que alguém abrisse aqui o microfone e falasse com a gente agora o que mais complicado, se para vocês preferem deixar tudo no papel ou se vocês gostariam de ter algo online que vocês pudessem, eu errei o meu rastreio, porque tem bastante gente que errou o rastreio, só que a gente ainda não tem essa plataforma de corrigir, né? Então, queria saber de vocês o que está sendo difícil nessa parte de subir o rastreio, até para que a gente melhore e ajude vocês. Porque, assim, a campanha ela não está encerrando hoje. Então, é para continuar a subir as fichas, é para continuar subindo as fichas, porque a nossa meta é atingir 1000 rastreios, para que a gente tenha uma base bem bonita, para que a gente possa mostrar, tipo assim, para a turma, olha, a gente rastreou 100 pessoas, deu isso, isso, isso. Então, a gente tem um banco de dados grande. Então, a campanha vai continuar,
Então é para subir os rastreios, porém até agora, no momento, o kit vai ser para quem subiu até hoje a maior quantidade de rastreio, mas quem sabe no futuro a gente nunca ande de Flávio de novo, né, turma? Tudo é possível nessa vida. E se tiver Então, se alguém mais alguém que queira doar alguma coisa para quem rastrear bastante, subir bastante ficha para chegar a 1000, né? Tá aqui o número, né, Dai? 557 rastreios que subiram para a plataforma de análise. Ô, Adriana, Oi. para mim, por exemplo, o que eu acho mais complicado às vezes é que às vezes não consigo às vezes seguir a risca é os pares especiais. É colocar, né, depois para a pessoa, ficar colocando, porque às vezes perde muito tempo. Você vai E vocês fazer o também curso avançado, Sandra? Vai fazer o curso avançado? Vocês têm. A gente vai ensinar como que a gente cria um holograma para os pares especiais. Pronto. Não, eu vou fazer sim, se Deus quiser, já estou. Então, relaxa. Quando eu mando lá para o meu pacientinho, olha, preciso usar o par tireoide, quadríceps, e ele fala, eu não tenho ímãs. Eu falo, deixa, eu vou criar um holograma para você e você insere o holograma aí para você todo dia, porque ele tem que fazer alguma coisa por ele também. Então, vou ensinar isso, fica tranquila. Isso daí não vai mais ser problema lá na frente. Quando subir os rastreios, eu procuro fazer assim, imediatamente que eu faço, para não ficar acumulado. E agora também estou usando mandar imediatamente para o paciente. Agora, uma coisa que eu peguei agora da Tri, que eu tenho feito, que me ajudou muito, é que antes mesmo, porque como a gente vai mandar o rastreio para a pessoa, você tem que digitar, você tem que escrever, né? Você não tem como usar uma ficha. Uma folha, online, né? E tirar uma foto, né? Então, eu tenho feito assim, olha, eu ponho primeiro, olha, observação. Nem todos, escreva aquela partinha, nem todos os sintomas que identificamos a seguir abaixo estão ativos, podem estar ativos. Porém, o organismo identifica a disfunção de pH, mostrando a possibilidade dos sintomas aparecerem. Então, esses pares são preventivos dos sintomas destacados abaixo. Eu já previno a pessoa, porque aí eu ponho todos os sintomas que deram, né? E não conta. E não dá o diagnóstico da diagnose, né, Sandra? Isso, perfeito. É assim mesmo. Eu não posso te falar, a gente tratou todos os pontos de pH, o seu organismo vai se equilibrar e você faz aí, continue fazendo o que a secretaria... Eu complemento, tome água, tome sol, coma verduras, eu complemento com isso também. Faça a sua parte, né? Tenha pensamentos bons, não fique ligado só em notícias ruins, né? Escute música. Tenho colocado isso nos resultados de rastreio também. Agora, eu achei tão interessante, só rapidinho eu vou comentar. Eu fiz dos gêmeos, de um separado, né? De uma família. E o bebê, assim, tem 4 meses. O primeiro ponto que deu, dente. Aí eu falei, meu Deus. Como assim? Eu perguntei pra mãe, ele tá nascendo dentinho? Ela falou, e você acredita que tá? 4 meses? 4 meses. Você pode dar dente no bebê? Eu perguntei, né? Se ele tava nascendo dentinho. Ela falou assim, será que é por isso que eles estão chorando tanto? A gente tem essas surpresas lindas, o Bill, né? Que maravilha, é verdade, Sandra. Obrigada. 12, parece. Todos, só tem 2 que ainda continuam internados. Mas esses dias a menina me passou o boletim e falou, olha, ele tá com a bactéria, não é Enterobacter, Enterobacter nós temos, ela pôs outro nome, Enterobacter, uma coisa assim. E uma dessas essa semana? Eu falei, bom, me passaram isso. Ela falou assim, tem um fungo também. Eu falei, vou investigar. Procurei até achar o fungo que estava junto e impactei de novo, sabe? Perfeito, é isso mesmo que a gente tem que fazer. E qualquer coisa, rastreia por foco. Onde é que tá? Nem todos os pares, né? Como disse o Dr. Góes, nem todos os micro-organismos estão dentro dos pares já identificados. Então, a gente vai encontrar, e também toda a pesquisa dele foi feita na América do Norte, e aqui no hemisfério norte, no hemisfério sul, a gente vai ter coisas distintas que a gente vai ter que pesquisar, desde sintoma, micro-organismos, enfim, tudo isso, né? Eu vejo que a maior dificuldade é subir, digitar as fichas para subir.
né? Que a gente tem que tirar do papel para colocar numa plataforma que a gente não estava acostumado. Só que eu vejo uma vantagem muito grande. Quando a gente quer, ela está lá salva. Né? A gente digitou ela em algum lugar, a gente mandou no e-mail, mandou no WhatsApp, ela está lá. É o histórico da pessoa. É o que vai compor, né, isso que a gente chama de prontuário elementar, que a gente vai ter que começar a aprimorar como biomagnetistas no futuro. Ô, Mas... Adriane, Oi! olha só, mas é bem interessante porque nós estamos preparando o aplicativo Revolução do Biomagnetismo e vai eliminar todos esses problemas e, além disso, vai ser uma ferramenta que vai facilitar muito o trabalho, a atuação do terapeuta na comunicação com o paciente, na estrutura de captura de informações para ele fazer um tratamento específico. Vai ser uma revolução no mundo. É a segunda revolução grandiosa do biomagnetismo. A primeira é a própria descoberta, a segunda vai ser esse aplicativo, né? Olha a cara desse moço aí, ó. A gente só jogou um verde, o início de uma possibilidade, porque a gente está com esse projeto, a Par Magnética, ela está com esse projeto, né? Que a gente viu a necessidade que a gente precisava ter alguma coisa para enviar para os clientes de uma forma organizada, de uma forma consistente, e que a gente pudesse ter acesso ao histórico dos clientes sem precisar ir procurar os papéis. Então, a novidade ela está vindo, a gente não pode falar muito, senão a gente acaba estragando a surpresa, que tem muito mais dentro desse aplicativo. Mas Desculpas, então Dai. a gente queria deixar que a gente está escutando a necessidade, a dificuldade que é passar os rastreios, até a necessidade e a dificuldade que nós temos de lidar com o nosso fluxo diário dos atendimentos. Então, a gente só queria contar para vocês um pedacinho dessa novidade que está por vir aí. Pode seguir o slide, mas vai tranquila, Thiago, não vai apertando tudo. Ah, Tia Adri aperta tudo, Eu né? quero saber de vocês. Quase que apareceu o nome de quem ganhou o kit. Os meus dedos são muito nervosos. Eu sou italiana, minhas mãos falam mais que a boca. Bom, então, agora eu queria chamar o Clóvis E mesmo. vocês... Pode falar, Dai, desculpe. Se vocês estão prontos para saber se alguém está ansioso ou não, que a gente vai falar o ganhador ou a ganhadora. Então, a gente conhece que tem bastante gente de fora do grupo do Instituto e da PAR. Então, o tio Clóvis vai fazer a apresentação da Par Magnético para vocês conhecerem tudo bem direitinho. E quem não conhece o tio Clóvis ainda, ele é o turco da lojinha. Para com o tio Clóvis, daqui a pouco você me chama de avô. Alto lá. Olha, quando eu ouço isso, eu tenho vontade de deixar um bigode, viu? Gente, olha só que legal. Gente, nós começamos a Par Magnético alguns anos atrás e nós começamos justamente no entusiasmo do que é o biomagnetismo. É uma empresa que se criou não com os padrões normais de uma empresa, mas com uma visão, com uma missão que nós consideramos. Então, nós temos a missão espiritual nossa, com a Par Magnética, e nós temos a missão como empresa mesmo, como administração. Mas a missão que acopla tudo isso e que alberga tudo isso é a missão espiritual da Par Magnético, que está descrita assim que você abrir a primeira página do Guia Prático da Par Magnético, que foi o primeiro material de pontos em português no mundo. E aquela frase é a frase que nos impulsionou desde o início, é o que nós encontramos, é o que nós sentimos, e por isso a gente quis produzir tudo isso e está produzindo coisas cada vez mais incríveis, mas todas elas focadas naquela missão que nasceu lá, quando a gente não tinha a menor ideia do que seria isso. E a frase diz: a única coisa que eu posso fazer é o bem,
sem olhar a quem, sem ligar para o que convém. Quando você faz o bem te faz bem também. E, gente, aí depois disso tudo veio a bioenergética, que é uma revolução. Então, nós vamos inclusive ter o curso avançado que vai aprofundar bastante nisso. Todos os que estão aqui estão inscritos nesse curso avançado, mesmo quem já tem experiência com bioenergética, mesmo quem já fez cursos avançados de bioenergética, preparem-se, preparem-se. Vai ter coisas incríveis aí, incríveis. A revolução na vida do indivíduo que entende e compreende o que é a bioenergética é inevitável. É inevitável. Você vai se tornar um foguete na sua vida, transformar a sua vida, inserir a prosperidade na sua vida em todos os níveis da vida, não só no nível financeiro, mas na felicidade, no entendimento, na compreensão de si mesmo, na compreensão do universo, na compreensão do papel que nós temos como seres humanos perante os demais. E a base toda desse código Isaías, dessa bioenergética, ela diz justamente o seguinte: olha, gente, quando você enxergar qualquer pessoa na rua, por mais desprezível e desagradável que nos pareça, aparentemente ou internamente, nunca veja mal a essa pessoa, a esse animal, a essa planta ou a qualquer coisa. Sempre veja o bem. Sempre enxergue aquela pessoa num nível muito maior do que ela se encontra naquele instante. Imagine isso para ela, deseje isso para ela, porque, gente, o resultado da bioenergética é o seguinte: as pessoas popularmente falam, olha, que Deus lhe pague em dobro. Oh, pobres pessoas, não paguem em dobro coisa nenhuma, é 5.000 vezes mais. Então, gente, a única coisa que a gente pode querer nesse mundo, nesse dia a dia, é o bem, sem olhar a quem, sem ligar para o que convém. Quando você faz o bem te faz bem também. E aí, gente, surgiu a campanha, a gente sabe que isso dá muito trabalho mesmo para todo mundo, mas é algo que a gente pôde fazer nesse início para ajudar as pessoas e esse é o objetivo. Então, no meio da campanha, a gente decidiu o seguinte: bom, vamos presentear a pessoa que mais subir rastreios, que mais registrar os dados do rastreio lá na campanha, vamos presentear com um kit de ímãs da Par Magnético. Então, lógico, gente, eu vou pedir licença para fazer aquele marketing que nós precisamos fazer. Os ímãs da Par Magnético são os únicos no mundo produzidos num material flexível, atóxico e higienizáveis. Isso faz toda a diferença. Já nos foi permitido adentrar em hospitais, clínicas, inclusive UTIs para tratamento, em função de que eles são ímãs higienizáveis. Nós não simplesmente produzimos os ímãs e fomos em busca de toda a tecnologia disponível dos magnetos. Nós mergulhamos no estudo para realmente entender, compreender e saber que tipo de ímãs nós devemos realmente utilizar e quais são os mais efetivos e mais eficazes. E nós chegamos nesses ímãs. Então, nós temos alguns produtos disponíveis, inclusive no nosso site. Então, nós temos o kit básico do biomagnetismo, que é composto por 22 ímãs, são 22 peças de ímãs, mais esse guia prático que eu estava falando agora há pouco. E aí a gente decidiu presentear um dos terapeutas participantes da campanha. Então, essa pessoa é a pessoa que mais atingiu registros na campanha. Certo, gente? Então, o que acontece? Filha, por gentileza, coloca aqui todo mundo. Eu só estou vendo o Beto, que é muito agradável à vista do meu amigo, mas eu gostaria de ver as outras pessoas aqui. Isso, que legal. Deixa eu ampliar. Adriana. Legal, Sandra, bacana. Márcia.
Márcia Lima, que legal. Márcia Lima está vindo para o curso avançado, Marline. Gente, então, no início a Dai colocou aqui para a gente os estados que mais tiveram essa presença. E olha, o que eu tenho para dizer, assim, só para dar uma primeira pista, é que realmente está entre os estados citados, esses 4 estados citados, está a pessoa que mais atingiu o número de rastreios registrados da campanha. E isso é uma alegria muito grande. Nós ficamos assim, inclusive ontem a gente estava buscando quem era essa pessoa, e ela não está aqui ao vivo agora com a gente, infelizmente. Ela está com problema na internet dela, eu chamei ela, não disse para ela, ela não sabe, é uma surpresa para ela, mas a gente queria que ela estivesse aqui presente. Gente, então já eliminamos todos que estão aqui dessa vez, tá? Já... O detalhe, que o Clóvis tirou todo mundo que está aqui e já falou que é para não tá. Já falei que não é. Também existem muitas pessoas que participam da campanha que não fizeram curso com a Par Magnético, com o Instituto Par Magnético. E para nós, qualquer pessoa seria de bom coração a gente faz esse presente, porque a gente justamente entendeu que tudo aquilo que a gente dá e oferece aos demais retorna para a gente em o dobro não, gente, 5.000 vezes. Isso é muito incrível, é muito incrível. Então nós precisamos abrir a nossa vida para que a nossa vida possa fluir, porque um novo mundo está surgindo, gente. Quem não se deu conta disso, gente, se deem conta, um novo mundo está surgindo e nós precisamos estar alinhados e aptos com esse novo mundo para que a gente se beneficie disso tudo, que é lindo, maravilhoso. Temos a oportunidade de poder ajudar os demais, de querer o bem de todas as pessoas sem olhar a quem. Nossa, muito bacana. E emocionante, né, Adri? Sim. Sim, diz ela, sim. Sim. Bom, gente, então vamos lá. A pessoa ganhadora é do estado do Amazonas. Que legal. Então, eliminamos mais alguns aí. Quem mais? Deixa-me ver. Essa pessoa... ela não tem muito tempo que ela fez o curso, ela fez o curso com a Par Magnético, então já eliminamos mais outras possibilidades aqui. Então, ela fez o curso com a Par Magnético, sim. A história dela é muito incrível, muito interessante, porque nós fomos até uma cidade chamada Porto Alegre, a última capital do Brasil. Não mostrei, né? Não mostrou? Não mostrou, tá. Nós fomos até Porto Alegre fazer um curso, nós fomos em convite do Paulo Mar, e o Paulo, assim que concluiu o curso, ele se mudou lá para o Amazonas, para o interior do Amazonas, para iniciar um trabalho de divulgação do biomagnetismo lá no norte do Brasil. E aí aconteceu algo incrível no final de janeiro. O Paulo ele tinha acabado de entrar no biomagnetismo, no mundo das terapias, e foi um choque muito grande para a gente. Nós tivemos a perda do Paulo. Ele tinha uma obesidade assim bastante grande e acabou que ele teve um problema cardíaco instantâneo, teve toda a questão de mudança de temperatura, tudo isso, e ele não resistiu, ele foi. Mas ele deixou uma sementinha plantada lá no Amazonas. Então, quando nós estivemos lá em novembro, no final de novembro, em Manaus, passando o curso de biomagnetismo, essa pessoa, a convite do Paulo, foi lá fazer o curso, fez o curso e começou a atuar grandemente. Gente, ela está atendendo muita gente lá no Amazonas, fazendo toda uma diferença. Tem vários médicos em busca dela para serem tratados, gente da área da saúde, o povo, os ribeirinhos de um modo geral. E aí só falta dizer o nome mesmo da cidade primeiro, então, para eliminar todas as outras. A cidade é Parintins, no Amazonas. Ela fica, para quem entende um pouquinho de geografia, entre a cidade de Manaus e a cidade de Belém.
lá na beira do Rio Amazonas. É uma cidade que eu não conheço, mas tenho vontade de conhecer, de comer o peixe de lá. Maravilha. E o nome dela é Aline Monteiro. É a pessoa que nós vamos, com muito gosto, dar o kit de ímãs da Par Magnético, que contém o guia prático e 22 ímãs produzidos da maneira que nós informamos a vocês todos. Então, Aline, parabéns para você. Se você for ouvir aqui a nossa aula depois, ela teve problemas com a internet. Inclusive, cadê meu celular? Deixa eu chamar a Aline aqui, gente. Não dá? Não, mas eu chamo uma vídeo. Porque dá interferência. Entendi. Da microfonia. Entendi. E meu marido foi DJ, Então, sabe que dá microfonia. Pode falar. Daí a gente estava pesquisando ontem a quantidade de rastreios, daí eu fui verificar se são repetidos e tal, né? Porque realmente a gente cadastra de novo, e eu fui verificar que tinha mais rastreio dela embaixo, que alguns ela cadastrou como Aline Farias e outros ela cadastrou como Aline Farias Monteiro. Então, ela rastreou, ela subiu as fichas, então foram mais de 66 fichas que ela preencheu para nós. E a gente fica muito feliz, a gente sabe que tem pessoas no grupo que rastrearam a mesma quantidade ou até mais, mas elas não subiram as fichas. A gente quer agradecer o empenho de todo mundo, quem subiu e quem não subiu e está aí lutando com cheia de papel do lado, mas assim, a gente só tem gratidão e pelo esforço da Aline, ela tem muito pouco tempo de biomagnetismo, mas ela está se entregando de coração e alma ali para a turma do ao redor dela, né? Então, eu fico muito olha feliz. só, interrompendo a Day aqui, a Aline, com certeza, com todos esses rastreios, ela se efetivou como biomagnetista, não somente a Aline, todos os outros que também tiveram muitos rastreios. Parabéns e gratidão a todos por esse trabalho. Agora, tenho certeza, gente, tenho certeza, o universo ele retribui 5.000 vezes mais. Então, é isso aí. E, gente, eu só queria fazer um comentário aqui com relação a Day e dizer para todos o seguinte, que ouvindo a Day falar as coisas que ela tem dito aqui, eu acho que todos conseguem compreender porque ela faz parte da Par Magnético, né? Day, muito obrigado. Gratidão. E te interrompi, perdão, siga aí, Day. A Ângela colocou algo aqui que eu ouvi também, a Aline comentou, né, quando o Paulo se foi, ela falou, eu vou trabalhar, eu vou me dedicar, eu vou levar o trabalho do Paulo adiante, e eu falei, Aline, não, você vai levar o seu trabalho adiante, o Paulo, ele te colocou no caminho, você vai caminhar, e o que a gente puder ajudar, a gente vai estar aqui para ajudar. Então, eu tenho orgulho, né? Ela é filha da Par e eu sou mãe de muitos. E a Aline é uma pessoa que tem um coração imenso. Imagina que ela está lá no estado, né? Onde a gente teve a calamidade toda, né? E ela está rastreando muita gente, muitas famílias. E tenho certeza que ela teria mais fichas para subir, mas ela também não tem tempo, assim como muitos de nós. Mas, assim, essas fichas são importantes e eu queria pedir para vocês, continuem com a gente na campanha, não deixem a gente desistir, né, Day? A campanha vai continuar? Sim, a campanha vai continuar porque os biomagnetistas querem que continue e a gente vai continuar. Gente, então a Par Magnético, assim, de última hora e de surpresa, nós vamos programar mais alguma coisinha, uns presentinhos aí para as pessoas que trabalharem bastante em prol dos demais, que na verdade estão trabalhando em prol de si mesmos. Então vamos programar, depois a gente anuncia, tá? Fiquem atentos. E a Ângela falou que a família inteira da Aline é antena, é verdade, ela tira foto das pessoas e tudo antena deitado na sala. Coisa linda, né? Bom, então da minha parte, eu acho que é isso. Se vocês querem falar alguma coisa, a gente está aqui. Eu quero falar. Pode falar, Beto. Fala, Beto. E consegue logo esse aplicativo, pelo amor de Deus.
Ah, você não sabe a dor que é ele não estar pronto antes da campanha. A gente não sabia que ia ter campanha, mas o aplicativo, o contrato era para fevereiro, mas não adianta, né? Empresas e criações, você já trabalhou com isso, eu acredito que você saiba como é, né? A gente está, Paulo, para te dizer onde nós estamos dentro do aplicativo. A Dai vai brigar comigo, meu Deus! Nós estamos na tabela dos chakras, então só faltam os cromossomas e outros problemas. Tá Gente, quase. o interessante é que esse aplicativo, a gente chama de aplicativo, mas na verdade ele é um sistema de gerenciamento de informações, dados e comunicações do biomagnetismo. Ele não é um simples aplicativo, é algo realmente muito grande e o objetivo principal dele é justamente auxiliar em dados para que nós possamos fazer ciência. E como nós vamos ter o lançamento mundial do sistema, do aplicativo, ele vai conseguir mapear para a gente automaticamente, após, é lógico, a inserção de dados nele, ele vai conseguir mapear para a gente quais são os micro-organismos que atuam em determinadas regiões do mundo, do planeta e do nosso Brasil continental. Então, nós vamos com isso, quando nós tivermos qualquer tipo de tratamento para realizar, nós vamos lá e vamos buscar as informações, vamos já entender com a experiência daqueles que já viveram isso, e aí nós encurtamos caminho, nós vamos mais certeiros, porque como sempre diz a professora Adriane, o biomagnetismo é uma ciência em construção, por isso nós precisamos de responsabilidade, de pessoas focadas, dispostas e que queiram realmente entender cientificamente como isso tudo acontece. Por isso surgiu a pós-graduação também, que trabalha dentro disso. Inclusive na pós-graduação, gente, só para contar uma novidade, o Instituto Paramagnético adquiriu um microscópio de campo escuro para fazer lá em aula presencial, mais adiante, vai ser feito aquele teste de aplicação, exame antes e depois da aplicação de ímãs. Gente, nós vamos fazer isso no Brasil. Gente, isso vai ser uma revolução, lindo. Pode falar, Márcia, por favor, deixe seu coração falar, abra seu áudio. Não, aqui, coçando para falar, porque assim, eu sou professora da Universidade Federal em Diamantina, Minas Gerais. Oh, que lindo! Outra mineira. Sim. Você é fisioterapeuta, né? Sim, sou fisioterapeuta. E aí eu estava com vocês e numa palestra, porque eu já estava marcado. E esse grupo, a minha área lá é cardiologia, e a gente estava falando sobre doença de Chagas e apresentando alguns artigos científicos nossos e tal, para 100 alunos. Então, assim, a gente estava focado lá e ao final eu falei, olha, pessoal, e nós vamos entrar com a pesquisa do biomagnetismo, porque a gente tem holter, a gente tem equipamentos, então era isso que eu queria compartilhar com vocês, porque já lançamos a semente, quero trabalhar também com a termografia, que a gente tem disponível lá também, para ver se nós conseguimos, eu atendendo e os alunos participando do processo, né, da pesquisa, mas para a gente contribuir aí com essa nossa linda técnica. Então, Márcia, seja muito, muito, muito bem-vinda à família do biomagnetismo. É uma alegria te receber agora. Você está inscrita no curso avançado. E, olha, eu não fiz o primeiro com vocês, mas assim, não, eu sei que o coração de vocês é desse tamanho. Eu ia fazer agora, né? Eu tinha até contato com o Clóvis já para ter feito em março ou abril, que seria, né? Porque eu queria fazer com vocês o primeiro também, porque eu tenho muito interesse em pesquisa. Eu tenho 30 anos de universidade, não tem como a gente não pensar em pesquisa. Nós precisamos de professores. Pois é. A pós-graduação ela surgiu justamente para formar pessoas que queiram difundir o biomagnetismo através de cursos livres e tal.
E aí tem muita gente que olha para a gente e fala assim, mas caramba, aí é concorrente de vocês. Não é não, gente. Não. É alguém que veio para somar. Não. Mas o que a gente quer é que sejam pessoas sérias, comprometidas com a linha científica do biomagnetismo. E essa é a minha vontade, por isso que eu acho que a gente vai ter um casamento lindo. Ai, que maravilha! Depois a gente conversa muito mais disso. Gente, eu sei que o coração da Rebeca quer falar. Cadê a Rebeca? Não, o coração da Rebeca não quer falar. O sorriso falou tudo, então. Bom, eu só queria complementar o que o Beto falou. O mais importante do aplicativo vai ser que ele vai gerenciar a entrega das diagnoses para o nosso paciente. Ele vai ter uma área para acompanhar a diagnose dele e nós vamos ter o diagnóstico com acompanhamento, com tudo que a gente precisa como biomagnetista para ter uma profissão certeira. Então, eu estou muito feliz. Bom, Marlene quer falar? Marlene, pode falar, Marlene, querida. Quero falar. Ai. Primeiro, eu quero agradecer a todos vocês, assim, pela energia e por toda a força e disponibilidade que as pessoas que estão nesse grupo do biomagnetismo versus coronavírus têm colocado para o atendimento às pessoas que procuram, mas também a nós como terapeutas. Um fortalecimento muito grande, uma forma de tratar o outro com muita irmandade, com muita amizade. Assim, a energia que esse grupo está proporcionando para nós, enquanto terapeutas, não tem explicação. Não, é uma força tão grande que faz com que a gente se motive cada vez mais, né? Embora a gente tenha alguns desvios de percurso nesse caminho, mas a gente está junto, está somando e está fazendo com que essa campanha seja uma mola propulsora para o biomagnetismo no Brasil. Eu entendo perfeitamente que a gente tem algumas limitações, né? Ninguém é perfeito nessa história, mas o pouquinho que cada um consegue ajudar está fazendo um montão, está fazendo expandir toda essa energia maravilhosa que a gente está emanando a partir desse grupo e a partir das pessoas que estão sendo atendidas pelo biomagnetismo. Então, minha gratidão, meu muito obrigado. E parabéns para a Aline, que assim, fiquei muito feliz, não conheço ela, mas já tenho um carinho muito grande por ela desde aquela vez lá, da história do Paulo, porque o Paulo interagia muito com a gente no grupo, né? E aí, então, para nós também foi uma perda muito grande. Mas, minha gratidão e muito obrigada por tudo. Parabéns para cada um dos terapeutas que aqui estão. Você estava em segundo lugar, Marlene. Sério? Deixa eu tentar compartilhar aqui com Marlene, vocês. a Par Magnético vai oferecer uns presentinhos para você também, tá? Tá legal. Obrigada, agradeço. Pelo segundo lugar, tá? Aqui. Tá legal. Aqui. Essa. Deixa eu só ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês para a gente terminar. A Cami veio? Dai, como é que faz? Que agora eu não sei. Eu tenho que ir lá nas respostas, né? Aqui. Gosta. Aqui. E aí? Pergunta. E deixa como nome. Aí. Tá aqui, ó. Aqui é está. Marlene. Aqui é automático, isso não é a gente que faz, né? Isso conforme vai subindo os formulários, né? Tá aqui a Aline. Marlene estava pertinho, hein, Marlene? 56. A Stephanie. Parabéns, Stephanie. Stephanie de Minas, né? A Aline Monteiro também na colinha. Que é uma outra Aline Monteiro. A Valéria machucou a mão no meio do percurso, parou de rastrear um pouco agora que ela está começando a voltar. Dona a Márcia Lima, aparece aqui. Marcinha, Márcia é uma guerreira. A Lu, Eliana, Sônia. Aqui que a gente vê que nós somos muito poucos rastreadores, né? Sandra, Rebeca, Vitor. Eu fiquei sem antena. Ficou difícil. Fiquei sem antena. Que coisa. Faz parte, né? A Rita, nossa, a gente acompanhou o caso da Rita, Elisângela, Sandra Vieira, Cleusa, Bárbara. Então, tá todo mundo aqui, né? Nós que somos os rastreadores mesmo estamos aqui. Quem está subindo ficha, na verdade, né? Então, na verdade, nós não somos tão poucos assim, veja. Tem muitos com uma fichinha só, mas tá indo, ó.
Pronto. Então, aqui ficou a Aline. E, como diz o Clóvis, se vai ter mais alguma coisa, a gente parte, vamos salvar esses números aqui, partindo de aqui para adiante, né? Zeramos tudo para começar de novo, talvez. É isso, marido? Exatamente. Beijo, querido. Então, o que que acontece? Parece que a gente vai ter um presente lá na frente. Vamos chegar a 1000 rastreios dessa campanha? Todos juntos, vamos? Vamos sim! Bora, 1000, não vai demorar. 1000. Então, vamos em frente. Da minha parte é isso. Queria agradecer a paciência de vocês ouvir a gente a manhã inteira. E... Gente, hoje é a noite, autismo. Divulguem hoje essa live que vai ter no Instagram. Porque é bem interessante para a gente divulgar o trabalho do biomagnetismo. E tem coisas bem bacanas aí que a gente está providenciando. Da minha parte, contem com a gente está lá na campanha, estamos todos juntos e no que a gente puder ajudar, estamos à disposição de vocês todos. E todas as perguntas que estão aqui, a gente vai olhar direitinho, se faltou alguma coisa a responder, a gente responde lá no grupo. Dai, você quer falar alguma coisa? Não, era só isso mesmo. Se vocês tiverem dúvidas ainda sobre a campanha e tal, deixem lá no grupo que daí a gente vai respondendo. Eu sei que deve ter alguém que não é da campanha, e se alguém quiser participar, chama a gente também no privado, que daí a gente vai auxiliar a entender como funciona a campanha. Mas no mais é só isso. Queria agradecer de novo. Ai, Senhor. E dizer que amo todos, vocês são lindas, lindos, eu amo a equipe que a gente construiu e a gente tá por aí, qualquer coisa. Bora em frente. Oi, Adri. Oi, Sueli. Adri, posso falar? Pode. Olha, eu queria saber, não sei se eu teria que chamar a Dai no particular, mas assim, eu não fui chamada para fazer atendimento nenhum. E aí, quando eu penso nessa ficha que eu tenho que encaminhar, aonde que eu vou encontrar? Em qual é o endereço? Sueli, graças a Deus, Sueli, lá na própria campanha, às vezes entra alguém, né? E o pessoal do grupo já está ciente. Como é que faz? Entra em tal lugar e faz tal coisa. Mas assim, ó, a primeira coisa que tem que fazer, Sueli, é entrar no grupo da campanha, né? Se cadastrar. Eu já estou no grupo. Já está. E você está no grupo do Telegram da campanha? Você já entrou lá? Não sei, acho que esse não. Isso. Então, quando eu vou a gente verificar. entra... Ótimo. E se não quer entrar no grupo da campanha, quer trabalhar no escurinho, também não tem problema nenhum. É só ir lá no Facebook e acessar, né, o campanha Biomagnetismo versus Coronavírus, e lá alguém fez um pedido. E você ir lá e colocar, eu vou te chamar no particular, eu te atendo. Então, é simples assim, a campanha não tem mistério nenhum. Agora, participar do grupo faz a gente crescer em conhecimento, porque a gente conversa sobre as coisas, a gente se ajuda, a gente, né, discute alguns casos ali, isso ajuda muito. Vocês podem colocar lá, eu e a Dai, a gente está à disposição de vocês. Querem conteúdo? O que vocês querem que a gente fale? Sobre o quê? Coloquem lá. Adri, não dá para fazer uma live de tal coisa? Dá para fazer... Pronto, a gente está disposto a ajudar. É só pedir. Legal, obrigada. Eu queria saber uma coisa do Clóvis também. Eu posso divulgar esse encontro da noite para outros biomagnetistas que eu estou num outro grupo? Não somente biomagnetistas, como famílias, professores. E tem alguma lâmina de propaganda, Clóvis? Sim, está no grupo, nos grupos, mas a gente Eu vou posta. mandar no seu WhatsApp o bannerzinho de divulgação. Aí você compartilha aquele banner. Vai ser no Instagram. Tá bom. Obrigada, gente. Da Ana Paula. Obrigada, viu? Adri, depois eu vou te chamar no particular, que eu queria conversar uma coisa com você, tá bom, querida? Senhora, sempre à disposição. Muito obrigada. Certo, gente? Beijo para todo mundo, então? Betão, beijo nessa filha linda. Filha, né? É. Legal, bacana. Daqui a pouco tá do tamanho da Camila, viu? Vamos almoçar. Tomara que tenham feito comida para nós, né? Gente, obrigado a todos a todos os conhecidos, a todos os não conhecidos ainda. Olha, que esse universo nos permita. Quero lhes dar um abraço em todos. Amém. Que assim seja.
Tchau, tchau. Leonardo, que saudade do Leonardo, meu Deus. A gente tá tão perto e tão longe. Beijo, beijo, gente. Então, a gente vai ver se vai ficar gravado agora, que a gente tava com um BOzinho no salvamento da gravação. Então, vamos ver se vai dar certo, tá? Depois a Dai faz a parte dela se deu certo a gravação, se fica salvo, tá? A gente tá testando uma nova ferramenta, vamos ver se vai dar certo. Beijo, beijo. Beijo, até. É.